No final da terceira temporada de Demon Slayer, conseguimos ver que o Tokito e Mitsuri despertaram uma marca em seu corpo. É o mesmo tipo de marca que o Tanjiro possui? Se você não ouviu falar, isso se chama Marca do Caçador. Eu te garanto que esse vídeo tá o mais completo possível e ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre essa marca. Então continua aí pra conferir. Salve nerd! Como é que vocês estão? Essa terceira temporada de Demon Slayer terminou de adaptar o arco da Vila dos Ferreiros e ela foi bem incrível. E nos últimos episódios podemos ver que o Tokito despertou uma marca em seu rosto e a Mitsuri uma marca em seu pescoço. E se vocês estão bons de memória, vão lembrar que o Tanjiro também tem uma marca em sua testa. E nos flashbacks do Muzan, vimos que o Rei dos Onis enfrentou um caçador que tinha uma marca também. Coincidência ou tem algo a mais aí? Posso garantir que essa marca é algo muito interessante. Só não é mais interessante do que você entrar no ramo que mais vem se expandindo, que é a programação. Já imaginou ganhar 2, 3, 10 vezes a mais do que você ganha atualmente? Ou até mesmo você que não ganha nada ainda e está pensando numa área, eu te indico a programação, porque ela te abre um leque enorme de possibilidades. Quem ainda não ouviu falar do famoso ChatGPT? E é por isso que eu vim apresentar a vocês a formação do pacote Full Stack Master da Dunk Code. Nele você terá acesso a mais de 28 cursos que resultam em mais de 2.500 aulas que vão te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um programador completaço. Além das aulas teóricas ao vivo, o pacote Full Stack tem mais de 200 projetos práticos para você pôr a mão na massa e aprender fazendo na prática. Lá você aprende tudo sobre a programação e com foco no que é mais requisitado no mercado, como desenvolver qualquer tipo de site, sistemas, apps, Java, Python, WordPress, banco de dados, lógica de programação, inglês para programadores, desenvolvimento blockchain para poder criar sua própria criptomoeda e o mais importante, galera, a nova atualização inclui junto um novo e único curso do Brasil focado nas IAs, que são as inteligências artificiais como o próprio ChatGPT. O curso é totalmente online, então você pode estudar nas horas vagas e no conforto da sua casa. Além de que o acesso é vitalício, nada de ter que renovar depois. E galera, na boa, eles te dão, preste atenção, 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, você simplesmente não gostou do curso, dinheiro de volta. E ainda tem 60 dias de garantia de aprendizado. Passou 2 meses e não aprendeu ou não conseguiu desenvolver o seu projeto, dinheiro de volta. Nada daqueles míseros 7 dias que mal dá pra ver o que tem no curso direito. Mas eu duvido que você vá precisar recorrer a isso. E cada curso você leva um certificado reconhecidíssimo no mercado. É só correr pro abraço e ser feliz ganhando um salário bem digno. Clica no link aqui embaixo na descrição para conferir a lista completa do curso, porque ele tá com uma promoção iradíssima. Corre lá porque é a sua chance de mudar de vida. Galera, eu já aviso que esse vídeo terá bastante spoiler, já que será bem aprofundado sobre o assunto da marca do caçador. Então se você não liga tanto para spoiler assim, ou tem bastante curiosidade, assim como eu, esse vídeo é para você. É importante termos algo bem claro em nossas mentes, e infelizmente a obra de Kimetsu no Yaiba tem muitos furos e perguntas sem respostas. Muitas coisas sugestivas e interpretativas. Então se você for pesquisar algum tema sobre qualquer coisa relacionada à obra, como por exemplo, sobre a marca, pode ser que as informações sejam um pouco diferentes. Eu já vi uns aí que na boa é totalmente ilógico, mas tem outros que não tem uma resposta muito clara. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que eu vou abordar o tema trazendo fatos que são do mangá, fazendo com que esse vídeo seja o mais completo em informações possível. Porém, o que não for um fato, eu farei uma observação para vocês saberem. Tem bastante coisa pra gente falar sobre, me acompanha. Essa marca que vimos o Tokito despertar se chama Marca do Caçador. Então agora a pergunta de $1 milhão. O que é essa bendita Marca do Caçador? A Marca do Caçador é uma marca que aparece em alguns caçadores que tendem a ser muito poderosos. É algo semelhante a uma tatuagem que varia de acordo com cada respiração de cada caçador. O primeiro registro dessa marca ocorreu no período Sengoku. Provavelmente vocês já ouviram falar desses períodos, porém para não ficar tão confuso, existem apenas 3 períodos importantes em Demon Slayer. O período Heian, que é o período em que Muzan nasceu, que se passa cerca de 1000 anos atrás do período em que estamos vendo no anime. O período Sengoku, que também é conhecido como a Era de Ouro dos Caçadores Jonin, que se passa cerca de 500 anos atrás do período atual do anime. E o período Taisho, que se passa no momento em que estamos acompanhando. Os períodos também podem ser chamados de eras, ou seja, Era Heian, Era Sengoku e Era Taisho. Como eu vim dizendo, o primeiro registro dessa marca ocorreu na Era Sengoku, quando uma criança chamada Yorishi Tsugikuni nasceu com uma marca em sua testa. Sim,
Esse Yorishi é o lendário Demon Slayer conhecido como o maior caçador de demônios da história, e é o criador da respiração primária, a respiração do sol. No início, todos achavam que aquela marca não era um bom sinal, e isso acarretou em alguns problemas na infância de Yorishi que eu abordarei num vídeo específico sobre a sua história. Após Yorishi crescer e entrar para a Demon Slayer Corps, ele passou a ensinar a técnica da respiração para os membros da corporação, e nesse período existiam caçadores que eram bem fortes, mesmo tendo apenas as suas habilidades com a espada a seu favor. Porém, após eles criarem as ramificações da respiração do sol, tentando dominar a respiração primária, eles ficaram muito mais poderosos, e com o passar do tempo eles começaram a despertar uma marca também, e assim surgiu a lenda da marca do caçador. Basicamente, a marca do caçador não tem uma origem detalhada e explicada, porém, ela é considerada uma resposta da natureza na tentativa de combater o desequilíbrio causado por Muzan e seus Onis. Existem 3 maneiras conhecidas de adquirir essa marca. Sim, parece loucura e provavelmente você só ouviu falar de 2, mas calma que vai fazer sentido. A primeira maneira consiste em ter nascido com ela, como foi o caso de Yorishi, Tanjiro e Tanjiro. Porém, é um evento raríssimo de acontecer, pois só ocorre com quem está predestinado a usar a respiração do sol. Yorishi criou e dominou a respiração do sol com a maior precisão e eficiência já vista na história. Ele já nasceu com a marca em seu estágio mais avançado, porém, como a família Kamado pratica a respiração do sol em forma de uma dança ritualística conhecida como Hinokami Kagura, ou dança do deus do fogo, alguns membros da família também nascem com essa marca, mas é uma marca bem mais fraca, pois ela está em seu estágio inicial, como foi o caso do próprio Tanjiro, que chegava a se confundir pensando ser apenas uma marca de nascença comum. E o motivo de alguns Kamados nascerem com a marca é justamente porque a Hinokami Kagura é considerada uma versão inferior e mais fraca da respiração do sol. E a segunda maneira de adquirir a marca consiste em 2 fatores primordiais. O primeiro fator é ter essa marca ressoada por alguém que já a possui. Já o segundo fator primordial é que se faz necessário que se cumpra algumas condições fisiológicas após essa marca ter sido ressoada. Quando um caçador desperta sua marca em um estágio avançado, essa marca ressoa para outros caçadores próximos. É como se a partir do momento em que um caçador a possui, os outros caçadores que estão próximos ao que foi marcado conseguissem quebrar a barreira que os bloqueavam de acessar esse poder. É o que chamamos de efeito ressonância. Porém, mesmo após os caçadores terem essa marca ressoada, eles apenas quebraram a barreira que os impedia de acessar esse poder, mas não quer dizer que eles já possuem acesso à marca de fato, pois isso só ocorre após eles cumprirem as 2 condições estabelecidas na obra para o despertar da marca, que consiste em 2 condições. A primeira, a temperatura corporal tem que estar acima de 39 graus e os seus batimentos cardíacos acima de 200 batimentos por minuto. Isso é claro se ele for um caçador bem forte e existir alguém responsável por estar ressoando essa marca. Normalmente, uma pessoa que está nessas condições não está nada bem, e dependendo da pessoa, esses batimentos ou até um pouquinho mais já é o suficiente para um ser humano rir de Americanas. Ou seja, o caçador precisa ter essa marca ressoada e cumprir as condições fisiológicas. Essa é a segunda maneira. Apenas a título de curiosidade, a única possível exceção a esse segundo fator que faz com que seja obrigação alcançar as condições fisiológicas para ter a marca é o Gyomei, pois aparentemente, pelo que vimos no mangá, ele consegue ativar a sua marca no momento em que desejar, mas isso também não é muito explicado, portanto pode ser que ele tenha alcançado essas condições para despertar a marca por meio da sua técnica de ações repetitivas, mas isso não foi abordado com detalhes, deixando a entender lá no capítulo 169, na batalha contra Kokushibou, que ele simplesmente conseguiu ativar a sua marca conforme a sua própria vontade, até porque ele diz, abre aspas, eu queria guardar isso para o Muzan, mas se eu perder aqui, não vai adiantar nada, fecha aspas, e assim, ele ativa sua marca do caçador, aparentemente usando apenas a sua técnica de ações repetitivas e não necessariamente por ter atingido a temperatura e os batimentos. Eu não duvidaria que esse cara faz exceção a essa regra, afinal estamos falando do pilar mais poderoso dos tempos atuais. Na era Sengoku, o caçador responsável por iniciar o efeito ressonância foi Yorishi Tsugikuni. Já na era Taisho, que é o momento em que estamos no anime, o responsável por iniciar novamente o efeito ressonância foi Tanjiro Kamado. E a terceira maneira de adquirir essa marca eu vou citar mais pro final do vídeo, quando eu listar todos os personagens que conseguiram a marca do caçador, e ficará claro o porquê de existir uma terceira maneira. A maldição da marca do caçador. Como tudo na vida, existem também as consequências. Afinal, a alegria de pobre e sofredor dura pouco. Voltando lá para a Era Sengoku, após o Yorishi ter entrado na Demon Slayer Corps, ele acabou ressoando a sua marca para os caçadores da época, e isso elevou o poder da corporação dos caçadores de demônios a outro patamar. Nessa época, quase todos os Onis existentes foram exterminados. Por isso que a Era
Era Sengoku ficou conhecida como a Era de Ouro dos Caçadores de Oni, porque os caçadores ficaram bem mais poderosos e massacraram os Onis da época. E com o passar do tempo, foi se percebendo que todos os caçadores que haviam despertado a marca morreram ao completar 25 anos, e como consequência da marca, quase todos os caçadores foram mortos justamente por possuírem ela. Foi uma grande perca para a corporação dos caçadores, pois repentinamente todos os caçadores mais poderosos da época estavam morrendo, e assim a corporação ficou bem enfraquecida, e por conta desse evento surgiu o termo que ficou conhecido como a maldição da marca do caçador. As histórias sobre essas marcas permaneceram como lendas antigas da Era de Ouro dos Caçadores, já que se passaram séculos sem que um caçador a despertasse novamente, e não havia muitas informações registradas sobre ela, tendo em vista que o Yorishi morreu e os outros caçadores que a possuíam também foram de arrasta para cima antes que pudessem fazer registros detalhados sobre a marca. Muitos dizem que a marca do caçador pega todos os anos restantes de vida do caçador e transforma isso em poder, e por isso eles ganham esse bucho absurdo. Porém, não tem nada que confirme ou que cite isso no mangá, portanto é uma afirmativa fake. É importante ressaltar que ainda é possível que um caçador desperte a sua marca mesmo tendo mais que 25 anos, porém, segundo Kokushibo, o caçador que despertar a marca após os 25 anos provavelmente irá morrer algumas horas depois. E é aí que está o pulo do gato. Lembra que eu mencionei no início do vídeo que algumas questões na obra são bem interpretativas ou não possuem uma resposta 100% clara e concreta? Eis aqui uma delas. Sobre essa fala do Kokushibo no mangá, não tem nada que comprove isso de fato, e existem ainda 3 pontos bem interessantes para eu deixar claro aqui para vocês que praticamente refutam esse pensamento. O primeiro ponto é que o próprio Kokushibo, no capítulo 170, durante a batalha contra o Gyomei, lá no Castelo Infinito, afirma a seguinte frase com essas mesmas palavras, abre aspas, você já passou dos 25 e conseguiu a marca só agora, você provavelmente irá morrer hoje à noite, fecha aspas, ou seja, ele diz provavelmente, então não é uma afirmativa definitiva. O segundo ponto é que Gyomei luta até o amanhecer na batalha final contra o Muzan, sendo que era para ele ter morrido durante aquela mesma noite e não ter aguentado até o amanhecer, mas ainda podemos considerar que Kokushibo foi apenas um pouco específico demais em dizer que ele morreria de noite. E ele quis dizer que nas próximas horas. Beleza, se esse for o caso, ainda temos o terceiro ponto para ressaltar. Já o terceiro ponto é que o Gyomei, após a batalha final contra o Muzan, lá no capítulo 200 do mangá, recusa o atendimento médico porque acredita que é o seu destino morrer após aquela batalha e que já era tarde demais para ele. Mas leve em consideração que naquele momento ele tinha ferimentos extremamente graves e isso acabou deixando a causa da morte dele bem interpretativa. Afinal, ele morreu por ter alcançado a marca e ter 27 anos, ou ele morreu por ter ferimentos absurdamente graves após uma batalha intensa que durou horas e, para piorar, ainda recusou o atendimento médico. Não há uma resposta definitiva, você pode considerar tanto uma quanto a outra. Eu, particularmente, prefiro acreditar que ele morreu devido aos seus ferimentos, principalmente por nem ter chegado a receber o atendimento médico. Na minha opinião, é mais plausível acreditar nisso e faz muito mais sentido do que só se basear numa fala do Kokushibo em que ele diz provavelmente. Como sobreviver à maldição da marca do caçador? Existem 3 formas de sobreviver à maldição. A primeira e a segunda é confirmada pelo mangá, e a terceira não é confirmada no mangá, porém é plausível de acreditar nela. A primeira forma de sobreviver é ser um dos predestinados a utilizar a respiração do sol, sendo assim, nascendo com a marca. Os 3 personagens que conhecemos na obra que nasceram com a marca do caçador foram Yorishi Tsugikuni, Tanjiro Kamado e Tanjiro Kamado, e esses 3, portanto, não sofreram com a maldição da marca do caçador. Sem entrar em muitos spoilers sobre o lendário espadachim, o Yorishi morreu aos 85 anos de idade por causas naturais. Já o Tanjiro Kamado, o pai do Tanjiro, morreu de uma doença após os 25 anos, e podemos deduzir isso mesmo sem a altura ter especificado, porque Tanjiro já tinha 13 anos quando seu pai faleceu. E é bem estranho pensar que o Tanjiro teria tido um filho aos 12 anos de idade. A sua doença provavelmente era febre tifoide ou tuberculose, por serem doenças bem características do período em que se passa o anime. Por fim, temos o nosso protagonista, Tanjiro Kamado, que também não morreu devido à marca. E é claro que a autora, mais uma vez, não nos deixa isso explícito e bem claro. Porém, temos que ser Sherlock Holmes e deduzir algumas conclusões depois de analisar os poucos e corridos acontecimentos do fim do mangá. Primeiramente, o que reforça a ideia de ele ter sobrevivido é que ele nasceu com a marca. Mas se isso já não basta, vamos a mais um argumento que é interessante. Ao final do mangá, Tanjiro já estava bem próximo dos seus 18 anos de idade e temos a informação de que a respiração do sol chegou
chegou até a Era Moderna, através do ritual que se passa de geração em geração na família Kamado. E para isso ocorrer, Tanjiro teve que ensinar ao seu sucessor, no caso, seu próprio filho, mas ao final da obra, nem 100% relacionado ele ainda estava com a Kanao, que para quem ainda não sabe, é o seu par amoroso. Então, ele ainda teve que passar um tempo até ele dar aquela desenrolada marota com ela. Depois disso, ele ainda teve que ter um filho e o mais importante, seu filho tinha que ter um físico adequado para praticar a respiração do sol. Mesmo considerando que ele tivesse seu filho com 18 anos de idade ou até mesmo 20 anos de idade, é extremamente improvável que uma criança de 5 ou até mesmo 7 anos estivesse apta a praticar a respiração do sol, o que acaba nos levando à conclusão mais lógica possível. Tanjiro sobreviveu sim após 25 anos de idade, até para ter tempo do seu filho já ter um físico formado para aprender a respiração do sol e assim ir passando a Hinokami Kagura de geração em geração. A segunda forma conhecida para sobreviver à marca do caçador é se tornando um Oni, assim como Mishikatsu Tsugukuni fez há cerca de 480 anos atrás do período atual em que vemos no anime. Mas peraí, quem é esse Mishikatsu? Simplesmente ele é a Lua Superior 1, que após se tornar um Oni, utiliza o nome de Kokushibo. Ele possuía a marca do caçador enquanto humano e para escapar da maldição se rendeu ao sangue do rei dos Onis. E como Muzan também tinha uma certa curiosidade nessa marca, ele fez do Kokushibo seu experimento perfeito. Um caçador extremamente habilidoso e que possuía a temida marca do caçador, agora estava ao lado de Muzan como servo mais fiel e como o segundo Oni mais poderoso da história. Já a terceira forma de sobreviver à maldição da marca do caçador não é esclarecida oficialmente no mangá. Ela está diretamente relacionada com algo que eu comentei um pouco antes, que seria a situação em que um caçador a desperta após os 25 anos de idade. Essa terceira maneira não temos como bater o martelo e considerar ela um fato. Porém, é plausível acreditar que se o caçador desperta sua marca após os 25 anos, existe uma grande possibilidade dele sobreviver à maldição da marca do caçador, como supostamente foi o caso de Gyomei. Portanto, essa terceira forma também é opcional caso queira considerar ou não. Me posicionando, eu colocaria minhas fichas nessa possibilidade. Logo, eu tendo a acreditar que se o caçador despertar a sua marca após os 25 anos, ele vai sobreviver à maldição. Momento atual. Trazendo essa questão da marca agora para os dias atuais de volta do anime, podemos ver que Muichiro Tokito, Hashira da Névoa, e a Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor, despertaram uma marca em seus corpos também. Isso ocorreu justamente por conta dela ter sido ressoada para eles através do Tanjiro Kamado e também por eles terem alcançado as condições fisiológicas como temperatura e batimento. Mesmo que eles nem fizessem ideia de como alcançar essa marca, como eles chegaram nesse estado de vida ou morte, inconscientemente eles atingiram os requisitos fisiológicos. Para quem ainda não sabe, Tanjiro Kamado nasceu com essa marca, e sim, isso é uma informação oficial do próprio mangá. Muitos acabam confundindo ou ficando na dúvida por Tanjiro ter mencionado ela como uma cicatriz de um acidente de infância que ele sofreu ao proteger seu irmão de uma chaleira quente que estava caindo e tudo mais. Porém, foi revelado que essa marca já nasceu com o Tanjiro. Essa informação foi revelada no capítulo 134, quando Tanjiro está no chão descansando do intenso treinamento do Pilar da Pedra e Gene aparece em sua frente e o questiona, abre aspas, ei, a marca na sua testa ficou maior? Fecha aspas. Tanjiro acaba não prestando muita atenção na pergunta e cumprimenta Gene, já que estava um pouco preocupado, pois fazia um tempo que ele não o via, principalmente depois da briga que aconteceu envolvendo Tanjiro, Gene e o Sanemi que rolou uns dias atrás. Gene então se desculpa por ter envolvido Tanjiro nesse rolo com seu irmão e reforça a pergunta dizendo, abre aspas, mas mais importante, a sua marca, fecha aspas. E o Tanjiro responde, ah, a marca de nascença ficou maior? E o Gene responde, sim. Tanjiro ainda confuso afirma, ninguém me falou isso. E Gene finaliza respondendo, bom, eles veem a sua cara todos os dias, não perceberam. Logo, temos aqui a informação oficial de que se trata de uma marca de nascença. E alguns de vocês podem se perguntar, nossa, se é de nascença, por que existe essa dúvida? Basicamente é por dois motivos. O primeiro é porque Tanjiro não se recordava muito bem disso no início do anime, tanto é que ele menciona ser uma cicatriz de um ferimento antigo, mas na verdade por ser muito pequeno, ele acabou confundindo as coisas e julgou que a sua marca fosse uma cicatriz. Já o segundo motivo é que no anime aparece um take dele quando criança sem essa marca. Esse take do Tanjiro sem a marca provavelmente foi um erro proposital de animação, já que essa cena não existe no mangá. Mas por que proposital? É porque provavelmente a autora não quis que revelassem essa informação cedo demais, tanto no anime quanto no mangá. E é por isso que só depois de 134 capítulos tivemos uma declaração oficial do próprio Tanjiro afirmando ser uma marca de nascença. Então beleza, Tanjiro nasceu com a marca, mas ela não nasceu totalmente despertada, e sim em seu estágio mais inicial. E conforme o Tanjiro foi ficando mais forte,
ela foi aumentando e evoluindo até chegar em seu estágio definitivo, que veremos numa luta insana que vai rolar lá no arco do Castelo Infinito. Ou seja, Tanjiro nasceu com a marca do caçador e após ela chegar em um estágio um pouco mais avançado, que ainda não era a sua forma final, lá durante a luta contra Gyutaro e Daki e as Luas Superiores 6, ele acabou ressoando a partir desse momento a marca para os outros caçadores, bastando apenas que os demais caçadores a ativassem seguindo as condições fisiológicas obrigatórias. Logo, a marca que o Tokito e a Mitsuri despertaram são o mesmo tipo de marca que o Tanjiro possui, a lendária Marca do Caçador. Veremos esse assunto ser abordado na 4ª temporada, que vai adaptar o arco de treinamento dos Hashiras, mas fiquem tranquilos porque em breve eu farei um vídeo explicando tudo que vai rolar na 4ª temporada, então fica de olho nos cards e no canal. Habilidades da marca. Ok, já sabemos o que é a marca, como ela surgiu, como adquiri-la, sua maldição e como sobreviver à maldição. Mas o que será que essa marca fornece de bom aos seus usuários? A marca do caçador dá vários upgrades nos caçadores, principalmente em força e velocidade, podendo fazer com que o caçador tenha sua força e velocidade aumentados em até 100 vezes comparado aos seus atributos normais. Isso torna uma máquina de exterminar Onis quase que absoluta, podendo nivelar os caçadores com algumas das poderosas e temidas luas superiores. Mas o que é realmente importante são as 3 habilidades que se tornam possíveis de utilizar por alguns caçadores após despertar essa marca. É importante termos ciência de que não são todos os caçadores que alcançarão essas habilidades adicionais que a marca proporciona. E caramba, cara, agora que eu me dei conta que as quantidades são até meio parecidas, né? Tipo, 3 formas de adquirir a marca, 3 formas de sobreviver à marca, 3 habilidades que a marca desbloqueia. Tipo, parece até que é meio proposital na real, mas sei lá, agora bateu a curiosidade aqui. Bora para as habilidades. A primeira habilidade é o Mundo Transparente. Essa habilidade dá ao seu usuário uma hiperpercepção do mundo à sua volta de forma muito aguçada, fazendo com que ele enxergue tudo de maneira muito mais lenta, já que a sua capacidade de processar informações e seus reflexos aumenta exponencialmente. E isso faz parecer que tudo ao seu redor está em câmera lenta. Essa habilidade também faz com que o usuário enxergue os seres vivos como se fosse com um tipo de visão parecida com o raio-x, só que bem mais avançado, porque é possível enxergar os órgãos, articulações, músculos, fluxo sanguíneo e a respiração. Cara, isso é muito apelão, porque você vendo como os músculos estão se mexendo, vai ficar muito mais fácil de prever os movimentos dos inimigos, e vendo o fluxo de sangue e o movimento do pulmão, se torna possível de antecipar se o inimigo irá utilizar alguma técnica de respiração que o adversário está sentindo, seja medo ou até mesmo ansiedade, porque tudo isso vai refletir no movimento dos seus órgãos, como por exemplo a ansiedade vai causar muitas alterações de batimentos cardíacos. Apesar dessa habilidade ser possível de alcançar com a marca do caçador, não foi tão bem explicada como funciona para desenvolver essa visão. Como de padrão, né? No mangá foi revelado apenas 2 maneiras de alcançar essa visão. A primeira é através do estado altruísta, ou estado de abnegação, e a segunda temos poucas informações, mas basicamente ocorre através de um intenso hiperfoco. Dos caçadores atuais, o único a conseguir desbloquear o mundo transparente das 2 maneiras foi Tanjiro. Em determinado momento ele adentrou nesse mundo pelo hiperfoco, e em outro momento foi através do estado altruísta. Técnicas como o mundo transparente e o estado altruísta também são ensinados na família Kamado, assim como a Hinokami Kagura, pois Tanjiro, o pai de Tanjiro, já havia passado algumas instruções para ele quando ele ainda era uma criança, e no capítulo 151, Tanjiro está em uma intensa batalha e começou a se lembrar dos ensinamentos de seu pai. O pai do Tanjiro alcançava a visão do mundo transparente através do estado altruísta. Nas instruções indicadas por Tanjiro, ele explica que a partir do momento em que o Tanjiro elevasse a sua consciência corporal e o seu próprio físico ao máximo, tendo pleno controle até mesmo dos menores vasos sanguíneos, ele alcançaria esse estado e desbloquearia essa visão. E o Tanjiro já havia flertado com o mundo transparente lá no Distrito do Entretenimento, durante a sua batalha no 1v1 contra Daki. Por alguns segundos, ele sem perceber adentrou no mundo transparente, e foi por pouquíssimo tempo, e ela também não estava na sua versão mais completa. Ele apenas conseguiu desviar de todos os ataques velozes da Daki, já que os enxergava de forma bem mais lenta por conta da visão, e isso estando super debilitado. E o próprio Tanjiro admitiu que nem conseguia acompanhar as faixas da Daki, mas definitivamente o Tanjiro atingiu o mundo transparente durante a sua luta contra Hantengo, quando ele estava procurando o corpo original que estava escondido dentro do coração de Urami, que era um dos clones do Hantengo. Como vimos isso acontecer na 3ª temporada, o Tanjiro estava apenas o localizando através do seu olfato, e a partir do momento em que ele teve um hiperfoco absurdo, ele conseguiu adentrar no mundo transparente. Muito
Muitos ficaram com dúvida se ele realmente viu o mundo transparente. E sim, galera, aquilo ali é o mundo transparente. Ele inicialmente sentiu apenas um cheiro, realmente. Porém, apenas o cheiro não foi o suficiente para ele encontrar o Rantengo, por isso ele disse que precisava enxergar mais, mais e mais. E conforme ele ia se concentrando e focando, tentando encontrá-lo, ele literalmente conseguiu enxergar onde estava o verdadeiro corpo. Isso no anime ficou um pouco no ar, principalmente pela animação, porque parece que foi só o olfato, mas não foi. Como esse é um conceito que será mais explorado e um pouco mais explicado lá pro final do anime, acabou passando batido essa cena e alguns ficaram com essa dúvida, mas definitivamente ali já era o mundo transparente. A outra habilidade que a marca desbloqueia é a que eu citei antes, chamado de estado altruísta ou estado de abnegação. Essa habilidade é alcançada a partir do momento em que o caçador se desprende totalmente dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, além de exigir uma capacidade física extrema, pois o usuário do estado altruísta precisa controlar todo o seu corpo, desde o maior músculo até o menor dos vasos sanguíneos. Isso exige um esforço físico absurdo, porém, ao conseguir cumprir essas condições, o caçador se desprende totalmente de si mesmo, focando apenas no necessário. Fazendo isso, ele consegue efetuar movimentos extremamente rápidos com total naturalidade. Nesse estado, o caçador não sente vontade de lutar, ódio, medo, raiva, nada. Absolutamente nada. E a vantagem que o estado altruísta proporciona é incrível, porque o caçador simplesmente não emana nenhum espírito de luta ou sentimento, tornando-se assim totalmente imprevisível, já que não existe uma forma de ler ou saber quais são as intenções do inimigo. Inclusive, quando o caçador alcança esse estado, foi citado no mangá que ele se torna indistinguível de uma planta, já que a planta também não emana absolutamente nada de si, como intenções ou sentimentos. Os únicos a conseguirem alcançar o estado altruísta foram Yorishi Tsugikuni, o avô de Tanjiro, Tanjiro Kamado, mais conhecido como o pai do Tanjiro, e o próprio Tanjiro Kamado, e supostamente Sumiyoshi Kamado também, já que ele foi o responsável por disseminar tudo que aprendeu com Yorishi para sua família, mas Sumiyoshi não foi confirmado oficialmente como capaz de atingir esse estado, mas faz muito sentido que ele tivesse sim alcançado o estado altruísta. A terceira e última habilidade que a marca proporciona é a capacidade do caçador despertar a lâmina vermelha carmesim. Existem 3 maneiras do caçador conseguir a lâmina vermelha carmesim. A primeira é através das técnicas de chamas da Nezuko, como vimos nessa terceira temporada, onde a lâmina é superaquecida pelo poder das chamas e faz com que a lâmina Nichirin assuma um tom vermelho carmesim. A segunda maneira consiste em aquecer a lâmina Nichirin através de uma colisão com uma outra Nichirin. Por exemplo, se 2 caçadores marcados colidirem em suas espadas Nichirin com muita força, elas irão esquentar e assumir o tom vermelho carmesim. Já a terceira maneira é a mais difícil de ser alcançada. Ela ocorre através da força aplicada na empunhadura da espada, fazendo com que a espada seja aquecida através da pura força bruta. E assim, a espada se aquece indo da base até a ponta da lâmina. Yorishi, Tanjiro, Tokito, Obanai e Tomioka foram os únicos a conseguir alcançar a lâmina vermelha carmesim através da maneira mais difícil, que é a força aplicada na empunhadura da espada. Apesar do Tomioka ter feito junto do Tanjiro, porque o cara também estava bem esgotado fisicamente para fazer a sua. Se não fosse por isso, eu acredito que ele teria feito sozinho sim. Já o Gyomei e Sanemi conseguiram suas lâminas através da segunda maneira, que consiste em colidir as suas armas para superaquecê-las. A lâmina vermelha carmesim tem como principal capacidade desacelerar a regeneração dos Onis. Porém, ela também é capaz até mesmo de impedir por completo a regeneração e ainda pode criar queimaduras nos Onis que permanecem queimando mesmo após séculos. Mas depende muito da força de cada usuário. A lâmina mais fraca é a criada por colisão, pois ela desaquece muito rapidamente. Já a segunda lâmina mais fraca é a criada pela técnica da Nezuko, tornando ela mais durável, que é feita por colisão, e ela também causa mais impacto na regeneração dos Onis. Já a lâmina alcançada pela terceira maneira, que é a força aplicada na empunhadura, se torna o tipo mais forte já visto na obra, pois permanece aquecida por muito tempo e impacta absurdamente a regeneração dos Onis. Mas é importante ressaltar que o próprio Muzan falou que nenhuma lâmina vermelha feita pelos caçadores atuais chegavam aos pés da que foi feita pela empunhadura do Yorichi. A lâmina vermelha do Yorichi era tão poderosa que ele conseguiu fazer feridas que nunca se curaram completamente no corpo do Muzan. Agora que vocês já estão por dentro sobre a marca e tudo que ela traz junto consigo, vou citar aqui somente os personagens que apareceram na obra, porque tiveram vários outros, mas não foram apresentados, e sim citados brevemente, mas sem nome e nada do tipo. Então aqui eu vou dizer os que são conhecidos e abordados na obra
em ordem cronológica que conseguiram a sua marca. Também direi qual o formato da sua marca e quais habilidades eles conseguiram desbloquear. Usuários da marca do caçador. O primeiro personagem a ter a marca foi Yorishi Tsugikuni. Ele literalmente nasceu com sua marca em seu estágio mais avançado. A sua marca tem o formato de chamas no lado esquerdo da sua testa, e além disso Yorishi conseguiu utilizar todas as habilidades que derivam da marca, sendo elas o mundo transparente, o estado altruísta e a lâmina vermelha carmesim, todos em seu potencial máximo. O segundo personagem a ter a marca foi Mishikatsu Tsugikuni, mais conhecido como Lua Superior 1 ou Kokushibo, sendo o primeiro Oni a possuir uma marca do caçador. A sua marca tem o formato de chamas no lado esquerdo da testa e também tem marcas no lado inferior direito da sua bochecha, e ele conseguia usar o mundo transparente tanto na forma humana e mesmo depois de virar um Oni. Já o estado altruísta e a lâmina vermelha carmesim nunca foram confirmados que ele os alcançou quando humano, mas como Oni ele definitivamente não possuía essas outras duas habilidades. O terceiro personagem conhecido a ter a marca foi Tanjiro Kamado, o pai de Tanjiro, apesar de ter a marca em seu estágio inicial. A sua marca lembra bastante uma cicatriz de queimadura no lado esquerdo da sua testa, porém, mesmo sem a marca despertada por completo, o Tanjiro Kamado já era capaz de utilizar o mundo transparente e o estado altruísta. Sobre a lâmina vermelha, não há confirmações, mas eu aposto que não seria algo dificultoso para ele. O quarto personagem a possuir a marca foi Tanjiro Kamado. Ele foi evoluindo a sua marca ao longo do tempo. Inicialmente ela também parecia mais uma cicatriz de uma queimadura, depois assumiu uma forma que fazia lembrar vagamente uma chama, porém, após despertá-la totalmente, ela assume um formato de chamas, em seu lado esquerdo na testa bem parecida com a do próprio Yorishi. Mas após alguns acontecimentos que seriam um spoiler pesadíssimo eu falar aqui, mais marcas aparecem e ele ganha uma também do lado direito e uma no lado inferior direito da bochecha. Ele conseguiu utilizar as três habilidades, o mundo transparente, o estado altruísta e a lâmina vermelha carmesim. O quinto personagem a ter a marca foi Muichiro Tokito, contra Gyoko, o Lua Superior 5 lá no capítulo 118 e também na terceira temporada de Demon Slayer. A sua marca tem um formato de nuvens, tanto em suas bochechas quanto no lado esquerdo da testa e também em seus braços e antebraços, o que é bem evidente lá no mangá. Muichiro Tokito conseguiu utilizar o mundo transparente e a lâmina vermelha carmesim através do método da empunhadura. A sexta personagem a ter a marca foi Mitsuri Kanroji, durante a batalha contra Hantengo, o Lua Superior 4, e isso ocorre no capítulo 124 do mangá e também na terceira temporada de Demon Slayer. A sua marca possui um formato de 2 corações com asas que fica no lado esquerdo do seu pescoço. A Mitsuri, infelizmente, não conseguiu utilizar nenhuma das 3 habilidades derivadas da marca. O sétimo personagem a ter a marca foi Gyu Tomioka, e isso ocorreu durante a batalha contra Kasa no capítulo 150. A sua marca tem um formato que lembra jatos de água no lado esquerdo da sua bochecha. Na batalha final contra Muzan, ele foi capaz de utilizar a lâmina vermelha carmesim. Primeiramente foi por colisão, lá no final do capítulo 190, colidindo a sua espada com a de Sanemi Shinazugawa, e posteriormente conseguiu atingir o tom vermelho carmesim por empunhadura, porém foi ajudando Tanjiro a empunhar a espada lá no capítulo 199 do mangá. Ele não chegou a desbloquear o mundo transparente e nem o estado altruísta, apenas a lâmina vermelha carmesim. O oitavo personagem a despertar a marca foi Gyomei Himejima na sua batalha contra Kokushibo, o Lua Superior 1, no final do capítulo 169. A sua marca possui um formato de fendas como se fossem rachaduras em seus antebraços. Ele conseguiu desbloquear o mundo transparente e a lâmina vermelha carmesim através do método de colisão. O nono personagem a despertar a marca foi Sanemi Shinazugawa, também durante a batalha contra o Lua Superior 1, lá no capítulo 170, e a sua marca tem um formato de um moinho de vento no lado direito da sua bochecha, e ele só conseguiu desbloquear a lâmina vermelha carmesim através do método de colisão. Quanto às outras habilidades derivadas da marca, ele não as demonstrou em nenhum capítulo do mangá. O 10º personagem é uma resposta ao que eu havia dito lá no início do vídeo. Lembra que eu mencionei que há uma terceira maneira de adquirir a marca do caçador? Eis aqui a resposta. Pois o 10º personagem a despertar a marca foi Genya Shinazugawa. E isso ocorre no capítulo 173 após ele ingerir um pedaço do cabelo e da espada do Kokushibo. Ele se transformou em Oni e temporariamente também conseguiu uma marca do caçador. A dele é bem semelhante à do Kokushibo por conta de absorver os seus poderes e ter vindo junto às suas características. A marca dele possui um formato de chamas no lado direito da testa e ele não conseguiu desbloquear nenhuma das habilidades derivadas da marca, como um mundo transparente, por exemplo.
exemplo. Porém, ele conseguiu utilizar um Kekijutsu único e bem poderoso, mas esse é um caso bem isolado e específico, é por isso que geralmente mencionam que só tem aquelas duas formas, porque elas são as convencionais, né? Mas para complementar com o máximo de informações sobre o assunto, eu achei bacana constar aqui para vocês ficarem sabendo que o Genya conseguiu alcançar a marca do caçador, mesmo que temporariamente. Agora, o 11º e último personagem a despertar a marca foi Obanai Iguro. Isso ocorreu na batalha final contra o Muzan no capítulo 191 e foi iradíssimo essa cena. Sério, o Obanai imita demais. A sua marca tem um formato de serpente que envolve o seu braço esquerdo e parte do seu peitoral esquerdo também. Obanai Iguro foi um dos poucos a conquistar a lâmina vermelha carmesim através do mais difícil método, que é através da força da empunhadura, assim como Tokito também o fez. Além disso, Obanai também conseguiu desbloquear o mundo transparente, apenas não alcançou o estado altruísta, mas considerando o seu físico e ele ter conseguido a lâmina vermelha carmesim através do método da empunhadura e o mundo transparente, cara, foi um feito muito irado. E galera, esse vídeo deu muito, mas muito trabalho para ser feito, porque eu tentei deixar ele o mais completo possível. Eu espero ter sanado o máximo de dúvidas aqui para vocês. Então, para dar uma moral, deixa o seu like aqui nesse vídeo e muito obrigado por todos que estão se inscrevendo. Esse aqui é o 5º vídeo e eu tô super feliz que vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal. Sua inscrição, like e comentário me ajuda demais. E eu respondo todos os comentários, então deixa aqui o seu comentário que eu prometo que eu vou responder. Tamo junto e falou!